O filme de hoje é um dos mais influentes da história do cinema. Uma sinfonia espacial, filosófica e enigmática que desafia cinéfilos até hoje. Ele é o bebê, então ele renasceu como bebê. E aquelas estátuas lá no quarto onde ele tá dormindo. Mas o que é o monolito? É espiritual? É alienígena? Mas ele só atravessou a viagem cósmica porque ele desligou o computador? O que o computador tinha a ver? Quem patrocinou este vídeo foi o Maurício Simões de Almeida, e ele o dedica à sua esposa Mônica. Deixa eu abrir aspas aqui. Meu alfa, meu ômega, minha musa. Eu adoro ver pessoas apaixonadas. Se você quiser patrocinar uma crítica no canal, é só me mandar um e-mail, eu te mando o Media Kit e a gente conversa, e esta será uma crítica com spoilers. Vamos lá? What are you talking about, Hal? Vamos lá. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Baseado no livro do Arthur C. Clarke, a história começa nos primórdios da vida inteligente, ou não, depende para quem você perguntar, com a descoberta de um monolito que influenciou a evolução humana. Muitos anos depois, vamos a bordo do Discovery One, onde acompanhamos dois astronautas numa missão para investigar algo misterioso que aconteceu em Júpiter. Eles têm a ajuda de um supercomputador, mas ele anda meio bolado das ideias. O filme é dirigido pelo Stanley Kubrick. Kubrick, gênio! Ele é meu diretor preferido junto com o Scorsese, e eu ainda o acho mais versátil porque ele conseguiu pegar todos os gêneros e fazer uma obra-prima para cada. Aqui ele rejeita a estrutura tradicional de 3 atos e orquestra uma experiência filosófica. Se você não comprar o climão do filme, ele não vai funcionar. É o tipo de filme que até quem é mega fã não vai querer ver qualquer dia, qualquer tarde. Não é sempre que você tá na vibe para 2001. Ele faz coisas como te deixar vários minutos num breu total. Ele passa mais de 20 minutos mostrando o espaço e os planetas e uma nave voando, tudo com música clássica, tudo devagar, sem diálogo, sem pressa. Basicamente, o que o filme Lawrence da Arábia fez com o deserto, esse filme faz com o espaço. Mas vai testar a paciência de quem gosta de narrativas mais diretas. O primeiro diálogo tradicional acontece com 25 minutos de filme e ainda assim é uma reunião curtinha. Uma boa história não é contada apenas nas interações entre os personagens. Aqui ela vem em símbolos. A mise-en-scène desse filme diz muita coisa. A montagem diz muita coisa. O filme tem um corte sensacional logo depois que os símios descobrem que dá pra usar um osso como uma arma. E joga o osso pro céu, tá lá subindo e de repente corta pra uma espaçonave. Ou seja, é um simples corte, não há diálogos, mas ele é carregadíssimo de informações. Você passa a ter alguma ideia do que aquele monolito fez com aqueles macacos, do tempo que passou entre uma cena e outra e de como elas andam lado a lado em relação ao relacionamento da pessoa com a tecnologia, com as armas, com as máquinas. O filme fala sobre evolução e você não precisa de muitos diálogos expositivos para isso. É uma narrativa gostosa de descascar, não todo dia, que nem eu falei no começo, não é toda tarde que eu tô afim de realmente entrar no filme com o nível de comprometimento que 2001 pede. Mas quando você vai, é uma bela de uma viagem. A gente não pode esquecer que é um filme de 1968, porque se não fosse por alguns painéis, onde você vê que é claramente uma coisa meio anos 60 tentando projetar o futuro, dá pra colocar esse filme lado a lado com Gravidade, com Interestelar, numa boa. É curioso que ele saiu em 68, mesmo ano do filme A Noite dos Mortos-Vivos, então foi um ano importante, né? Existe o subgênero dos zumbis antes e depois do Romero, com A Noite dos Mortos-Vivos, existe ficção científica espacial antes e depois de 2001. Hoje em dia dá para compor algumas dessas cenas num celular, mas é muito impressionante o que esse filme conseguiu fazer em aspectos visuais e filosóficos também. Os efeitos especiais são impressionantes, nada de CGI aqui. A equipe criou imagens super realistas com maquetes, uso de projeção frontal,
final, a construção de um set giratório para recriar o efeito da falta de gravidade e uma iluminação meticulosa, estabelecendo assim um novo padrão de qualidade no departamento. E isso que eu nem falei das sequências psicodélicas, que são um show à parte. Tem aquele efeito split scan, que você usa uma fenda para capturar imagens. Você captura cenas em pequenas fatias e depois alonga ou comprime. A direção do Kubrick desafia várias convenções do cinema tradicional. É uma narrativa fragmentada, mas não abstrata a ponto de te deixar sem o que fazer. Tem uma dinâmica ali que mantém a história funcionando, um mistério, o que aconteceu em Júpiter, o que é aquele monolito, o computador tá com um comportamento meio estranho, o que será que ele sabe? O filme não é só, nossa, vamos viajar com a bela música e as grandes composições visuais do Kubrick e do seu time. Não. Ele começa lá no começo, depois vai para a conquista do espaço, depois explora a dicotomia entre homem e tecnologia e termina lá no Renascimento. Como você interpreta isso é subjetivo. Eu vou chegar no final, mas não dá para dizer que o filme não tem história, ele tem toda a história. E ela avança sem qualquer manipulação emocional. É sensacional. A trilha sonora à base de peças clássicas funciona muito bem, amplifica o impacto visual de certos momentos. Tem até um no comecinho, onde a música tá mais intensa do que o que tá acontecendo. São dois astronautas mó de boa, e a música no momento mais tchalanã, mas eu não vou falar que eu mexeria ali, não. E a ausência de música ajuda a vender a solidão do espaço. O filme tem muitos silêncios e muitos momentos onde você só ouve a respiração do protagonista. O roteiro economiza nos diálogos pelos motivos que eu falei agora há pouco. As interações humanas são bem mecânicas e isso não é uma falta de sensibilidade da direção, tem um motivo, é um reflexo de como chegamos num futuro completamente desconectados uns dos outros. Sempre que 2 ou 3 pessoas conversam, é muito formal, quase robótico. Até em situações de preocupação no ar, as pessoas mal se alteram, e onde você vê sentimentos humanos, pelo menos na voz, no HAL 9000. Aliás, já que eu comecei a falar do HAL 9000, vamos falar dos personagens. Inclusive, o filme é mais relevante hoje do que há 5, 6 anos atrás, por causa do que vem acontecendo com a inteligência artificial. O personagem é enigmático, a motivação dele é incerta, depois ele pira o cabeção legal e mata gente, sabota os astronautas que estavam dormindo. E se você começar a olhar para o personagem, vem aqueles temas ultra complexos que também foram tratados em filmes como Inteligência Artificial. Tem crítica no canal sobre o ser humano criar algo em sua imagem que não é humano, mas aprende a temer sua própria destruição. E aí, como é que fica? Se você cria algo que artificialmente consegue sofrer, é antiético fazer essa coisa sofrer? Aí dá para levar para uma tese de doutorado, pessoal. O Keir Dullea faz o Dr. Dave e o Gary Lockwood faz o Dr. Frank. E os dois dão interpretações bem contidas aqui, não há grandes rompantes de emoção, mesmo quando eles estão... Tem até uma hora que eu falei, cara, ele não tá assustado não, ele parece um robô, mas é tudo projetado por tudo que eu acabei de falar. O design de produção combina realismo científico com uma estética futurista, naves meticulosamente criadas com muita atenção aos detalhes, ambientes minimalistas com cores marcantes por contraste. Há muita simetria aqui, muito controle, muita precisão, e o resultado é um dos universos mais imersivos e atemporais do cinema. Vamos falar do final. Depois de desligar o supercomputador, nosso protagonista passa por uma viagem cósmica psicodélica, vai parar numa sala notavelmente envelhecido, aí ele olha para o lado e vê que envelheceu mais um pouco ainda, depois ele morre, renasce como um bebê cósmico, olha para a câmera e o filme acaba. A interpretação é subjetiva e é claro que não há uma grande verdade, mas dá para ter uma ideia de onde o filme está indo. O tema central é a evolução, mas aí já começam os questionamentos. Evolução biológica, evolução espiritual, evolução tecnológica, as três. De qualquer forma, a gente sabe que tem evolução no meio da jogada e que o monolito representa uma faísca para o avanço, um acelerador. Agora, se é algo tecnológico, alienígena, divino, você pode argumentar como você quiser. Em relação ao bebê, ele é uma espécie de recomeço, mas eu de fato não sei dizer se aquele bebê agora vai viver num plano evoluído que a gente não tem como controlar
compreender ou se aquilo é apenas uma coisa cíclica e a gente começou lá atrás, domou a tecnologia e depois nos autodestruímos para começar tudo de novo. Eu sinto que o processo evolutivo deixou o bebê livre de suas limitações físicas e temporais, mas é um conceito muito filosófico para tentar realmente entender. Resumo da ópera, o bebê é o estágio final da nossa evolução. Eu acho que é por aí. 2001, Uma Odisseia no Espaço é um filme visionário e transcendental. Nota... Maurício, obrigado pelo patrocínio. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.